Original, Jason. O Original, 0800 770 6989. Aproveite esta super promoção nesta segunda-feira para você cuidar bem do seu corpo aí nesse restinho de mês e começar julho animado. Isso mesmo. Obrigado, Grazi. Valeu. Vou falar desse assunto aqui que é muito importante. Muitas pessoas têm, inclusive, utilizado esse mercado e muita gente também já teve muito prejuízo. Criptomoedas, dinheiro virtual, tá? Eu tenho quase certeza que você já ouviu falar desse mercado ou de repente até tenha dinheiro investido nisso. Mas é importante que você preste atenção, porque a nossa reportagem conversou com clientes e ex-funcionários de uma empresa aqui de Curitiba, acusada de dar um calote milionário. Fontes internas dizem que o prejuízo pode chegar a R$500 milhão. Tem até celebridades, pessoas conhecidas do Brasil inteiro entre as possíveis vítimas do golpe. Pessoas que foram atraídas pela promessa de rendimentos muito acima da média, mas nunca viram a cor do dinheiro, tá? Por isso eu queria que você parasse e prestasse atenção, porque essa reportagem eu tenho certeza que ela vai ser muito útil, importante e vai servir de alerta para você, além de te informar também. Veja. O Francis vivia dentro de um ciclo de grandes empresários que tinham renome. Ninguém acreditava que ele poderia chegar nesse nível e, infelizmente, foi o que aconteceu. E eu via o que eles estavam desenvolvendo e era tudo muito factível, era muito real aquilo. Na internet, Francisley Valdevino da Silva, o Francis Silva, afirma que construiu um verdadeiro império do zero. Aos 36 anos, Francis garante que o patrimônio dele é invejável, passa das centenas de milhões de reais. No entanto, o empresário também acumula processos e não são poucos. São centenas espalhados pelo Brasil e alguns até em outros países. No intervalo de apenas 6 anos, de $20, quando morava nos Estados Unidos, para centenas de milhões de reais aqui em Curitiba. É essa a história que o empresário conta para quem quiser pesquisar, inclusive na internet. Ele tem um poder de convencimento em cima de qualquer pessoa para investir nas empresas dele. O que ele garante ser um verdadeiro império. Casas, carros, barcos e aeronaves. Só que tudo isso começou convencendo fiéis dentro de uma igreja. Até hoje tem funcionário que não quer entrar com ação judicial por conta que a doutrina de dentro da igreja foi tão forte que fez com que eles não quisessem prestar nenhum tipo de queixa. Se antes Francis não tinha nada, hoje são centenas de empresas que já passaram pelas mãos dele. Algumas são acusadas de praticarem a chamada pirâmide financeira. Ao invés de lucro, elas geram prejuízos. É um império blindado. No prédio onde muitas dessas empresas funcionam, é impossível entrar sem a permissão de Francis. Mas quais motivos teria um homem que se diz fiel, religioso e que quer mudar a vida das pessoas para querer aparentemente enganá-las? Francis atua num setor da economia que surgiu como novidade na internet e de uns anos para cá virou paraíso, mas pode se tornar o inferno para quem quer ganhar mais dinheiro com investimentos. O próprio dono da empresa chegou a dizer que chegou a um ponto que ele não precisava mais nem fazer operações, que ele já tinha ganhado tanto dinheiro que ele não precisava fazer mais operações, que era só ele criar a moeda e vender aquela moeda que não valia nada e as pessoas iriam comprar e estava tudo certo. Francis trabalha com criptoativos, ou seja, aquelas moedas virtuais comercializadas na internet e que muitas vezes valem muito mais que o dinheiro físico. Uma das mais conhecidas é o Bitcoin. Atualmente, uma unidade dessa moeda passa de R$100 mil. Só que Francis não atua apenas com essa criptomoeda. E é aí que o pesadelo de centenas de pessoas começa. Inicialmente, o empresário comercializava os criptoativos mais conhecidos e mais confiáveis do mercado pela empresa Rental Coins. Os clientes, neste caso, podiam receber os rendimentos e sacar o dinheiro investido em qualquer corretora. Mas Francis decidiu criar os próprios criptoativos, pelo menos 7. Os clientes que teriam sido lesados contaram que os investimentos que eles fizeram ficavam apenas nas plataformas das empresas de Francis. Ou seja, não havia como converter e sacar essas criptomoedas em reais, em dinheiro vivo.
Durante 3 anos, segundo essas supostas vítimas, a empresa do Francis pagava o que prometia em contrato, de 3% a 7% de lucro em cima do investimento. Geralmente ele pagava o mínimo, mesmo assim cumpria com as responsabilidades. Mas desde o final do ano passado, algumas coisas começaram a mudar. Inclusive, um diretor dessa empresa foi desligado. E a partir daí, o Francis alegou que a empresa passaria por uma auditoria. E desde fevereiro desse ano, nenhum dos clientes consegue sacar o que investiu e muito menos receber o lucro prometido. E foram moedas que foram desenvolvidas pela empresa e que ele oferecia uma rentabilidade boa, então a maioria dos clientes fizeram nessas moedas. E hoje, a partir de fevereiro, quando ele mudou a plataforma, até então os clientes recebiam os valores em real, né? E a partir de fevereiro os clientes passaram a receber na própria moeda do contrato. Como se fosse uma moeda interna, que se você fosse trocar em algum lugar, ela não teria nenhum valor de troca, porque ninguém utiliza essa moeda. Quando foi em dezembro, muito curto, eu consegui receber os aluguéis e depois parou total. De janeiro em diante, até hoje, mais nada. E aí eu já fiz um acordo extrajudicial em março. Não só do valor investido, e sim do total que tinha lá, que na época era um montante já maior, que representava a casa dos R$400 mil. Pessoas famosas também o acusam de aplicar o golpe das criptomoedas. Sasha, filha da apresentadora Xuxa, entrou na justiça contra Francis. Ela garante que foi enganada pelo empresário e o suposto golpe lhe causou um prejuízo de R$1 milhão. Mas se Francis sempre se gabou de ter o império, por que não conseguiria arcar com os valores que nem são dele, mas sim dos clientes? Nossa investigação foi mais a fundo nas negociações digitais oferecidas pelas empresas dele. Uma das moedas criadas por Francis é a BRCP. Para registrá-la, ele precisou apresentar o que se chama no mercado de white paper. É um documento em que o empresário comprova que a moeda possui recursos financeiros reais para arcar com esses investimentos. Nesse documento público, Francis afirma que uma BRCP equivale a R$1. Ele diz também que é possível fornecer ao mercado 50 milhões de BRCPs. Até aí, tudo certo. Mas na internet, é possível descobrir que Francis diz que o valor é 5 vezes maior. Esse advogado especialista em criptoativos diz que é possível rastrear o quanto vale a moeda do Francis e que o próprio empresário alterou as quantidades, e isso é indício de irregularidade. Você vê que a emissão máxima desse criptoativo é de 250 milhões, ou seja, 5 vezes mais. Então, é como se uma pessoa que recebesse criptoativo recebe uma promessa de que receberia, por exemplo, 10 unidades, R$10, ela acha que recebe R$10, mas na realidade está recebendo R$2. Eu digo isso pela própria análise feita em documentos públicos, inclusive na blockchain desse criptoativo, que é no caso da BRCP. E tem mais. Em algumas situações, Francis alegou o aporte de quase $400 milhões para manter as moedas criadas. O problema é que, a partir de fevereiro deste ano, esses valores também não puderam ser rastreados. A princípio, ele tinha tudo documentado, tinha uma reserva de ouro que garantia as moedas que eram lastreadas em ouro, tinha reserva de dólar para garantir o dólar. Então, nós víamos os recibos, né, de bancos internacionais. O que eu acabei conversando com algumas outras pessoas é que esses fundos, na verdade, eles foram liquidados ao longo deste ano. E foi aí que começou o problema. Foi a partir do momento que a garantia não existia mais que as pessoas começaram a ver a moeda dele virar em nada, né? Ter valor nenhum. Nos últimos meses eu chegava lá na empresa para fazer uma reunião, tinha o pessoal da igreja lá rezando e cantando e ele falando que não, que ele estava trabalhando, que era para dar um voto de confiança, que era para acreditar. E as pessoas acreditaram? Em abril do ano passado, um dos principais diretores da Compralo, uma das empresas de Francis, sofreu um atentado. Guilherme Grabarski foi perseguido desde a saída do prédio onde trabalhava com Francis. Quase 1 quilômetro depois, foi atingido com vários tiros disparados por homens que estavam em um outro carro. Imagens de câmeras de monitoramento mostraram que depois de atirar, os suspeitos foram até o carro para conferir se Guilherme havia morrido. Depois de várias semanas internado, ele sobreviveu. Mesmo mais de um ano depois da tentativa de assassinato,
A família afirma que Guilherme não tem condições de prestar um depoimento à polícia. No entanto, apuramos que a linha de investigação conecta diretamente o atentado com as negociações de criptoativos. Uma das possibilidades é de que o assassinato teria sido encomendado por alguém que tenha se sentido lesado pelas empresas de Guilherme e de Francis. Eu não acredito que o dinheiro tenha sumido, mas todo ele. Porém, é um prejuízo assim, considerável de pelo menos ali uns 500 milhões. Francis não quis nos atender para falar sobre as centenas de acusações e processos pelos quais responde. Na única vez em que falou sobre o caso para a Record TV, afirmou que todos os clientes recuperariam o dinheiro investido nos criptoativos. Devido a essa reestruturação, tivemos alguns problemas com alguns saques em alguns meses, mas tudo isso já está sendo resolvido, sendo colocado tudo em dia. Francis se recusou a explicar o motivo da reestruturação. Isso daí é confidencial, não posso passar nesse momento. Quem quiser o dinheiro de volta vai receber? Com certeza vão receber os seus criptoativos de volta. Mas se ele for devolver as moedas digitais que ele mesmo criou, esse dinheiro ficará apenas como um registro nos bancos de dados das empresas de Francis. Porque o dinheiro vivo, os reais que as pessoas investiram, não deverão voltar mais. O sentimento é de potência total, é de você saber que está sendo lesado e que a empresa que é responsável por isso não se manifesta, né? Não importa se o Bitcoin é volátil, a pessoa sabia da volatilidade do preço, mas ela tem que receber a fração da moeda que ela tinha. Agora, o que o Francis quer fazer, ele quer trocar todas essas frações de Bitcoin, de Ethereum, de outras moedas que têm liquidez, pelas moedas que não têm liquidez, como as Upers que ele criou, e quer dar para as pessoas em Uper, achando que as pessoas são estúpidas e precisam engolir essa trama que ele criou ali para poder retirar o valor delas e dar algo sem nenhum tipo de valor. Para você ter uma ideia, eu acreditava tanto na empresa que eu tenho 200 mil reais lá dentro. Eu tinha colocado meu apartamento à venda para colocar mais em sessão temporária, porque eu acreditava, eu via que tudo aquilo era factível e que tudo aquilo era real. E de repente você vê no mato sem cachorro, porque você pôs tudo, apostou ali numa empresa que era real, uma empresa que tinha a possibilidade de cumprir com o contrato e não fez. Olha, é o futuro. Dinheiro virtual, dinheiro digital. Tá, como é que eu transformo isso em vida real? Existem empresas sérias, tem dinheiro realmente, né? Alguns, pelo menos 2 aí, que o Bittar citou aí, que são empresas sérias. Então é dinheiro que realmente você... Mas vale muita grana, é muita grana. Né? Não é qualquer coisa, não é qualquer um que consegue investir nessa área. Né? Mas o detalhe é o seguinte, doutora Márcia, eu gostei do seu comentário. Eu vou pedir para a senhora, o que a senhora disse para mim aqui, eu vou pedir para que a senhora diga para o público, que eu acho que é a melhor interpretação dessa história toda e dessa reportagem. Tá? Lembrando, Jássio, que eu sou de humanas, eu não entendo nada da ideia de mercado imobiliário, mas eu sei que se eu pegar o meu dinheiro ou o meu cartão, eu consigo comprar um negocinho ali no mercado. Mas com esse dinheiro eu não consigo comprar, para mim é igual o dinheirinho de banco imobiliário. Pois é, o detalhe é o seguinte, o que acontece para que as pessoas possam entender em casa, né? Ele criou as suas próprias moedas, suas criptomoedas. Nós vamos criar uma moeda. E aí ele criou o dinheiro dele. E aí, no seu entendimento, na sua compreensão, seria como se fosse brincar de banco imobiliário, é isso? O fato é que esse dinheiro, tal qual a notinha do banco imobiliário, eu não consigo comprar 2 balinhas, não consigo comprar nada. Então, fica na mesma situação. Se só vale dentro daquele momento, é como se só valesse dentro daquele jogo. Só vale para aquela empresa, eu não consigo transformar ele em nada da vida real. Foi a coisa mais próxima que eu achei, foi ser dinheiro de banco imobiliário. Agora, na entrevista que ele deu à repórter da Record, ele disse que devolveria em criptomoedas. A senhora acha que isso é possível? Criptoativos, que ele chamou, né? Perdão. Pois é, mas em qual? Não... Nas que são mais clássicas, que já tem lastro, que tem essa correspondência do nosso dinheiro para ele, isso existe, né? Ou de uma moeda que ele inventou e que não tem esse lastro, não tem
uma referência e eu não posso fazer nada com ele? Essa é a pergunta. Bom, de qualquer forma, eu imagino que isso possa ajudar muito também as pessoas a prestarem muita atenção. Tem investimento que pode ser feito? Você pode chegar e quer investir em criptomoedas? Tem, conheço muita gente que faz isso. Mas, assim, tem que se tomar um cuidado redobrado para onde você vai. Porque, normalmente, essas pessoas surgem na internet, né, pintando, assim, um cenário de que é uma vida de príncipe, de rei, né? Carros importados, casas luxuosas, apartamentos enormes, sucesso, né? Muito sucesso. Eu comecei com $20, hoje eu tenho centenas de milhões de dólares e é sucesso atrás. É uma imagem que eles criam, né, para as pessoas, para atraí-los, né? E acaba muitas histórias, nós já mostramos aqui, de pirâmides que simplesmente sucumbiram, que simplesmente caíram, né? E já, se tem uma coisa que pode-se dizer que é comum a qualquer situação de golpe, é o oferecimento de uma vantagem muito grande. Ou seja, você entra com R$20, na semana seguinte já está com 100. Isso não existe, né? Então, a prestar atenção nesse ganho muito rápido com algo que não tem uma história, né? Que você não consegue acompanhar o histórico para que esse investimento seja seguro, né? A gente